Olá, um bom dia para você. A equipe econômica do governo federal retirou nesta quinta-feira o sigilo dos dados que detalham a economia esperada com a reforma da Previdência. A apresentação do secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, mostrou que se as novas regras propostas pelo Executivo para a aposentadoria forem aprovadas pelo Congresso, a economia será de 1 trilhão e 236 bilhões de reais em 10 anos. Nós não estamos alterando a nossa posição desde a entrega do projeto da emenda de Constituição ao Congresso Nacional. Naquela ocasião, e em várias situações diferentes, os senhores e senhoras são testemunhas e falaram a respeito do tema. Nós dissemos que, por ocasião da discussão na Comissão de Mérito, nós iríamos apresentar os dados desagregados. De acordo com o Ministério da Economia, as mudanças estabelecidas na PEC entre os anos de 2020 e 2030 para o regime geral de previdência social garantem uma economia de 807 bilhões de reais. Medidas tomadas quanto ao regime próprio de previdência social geram um impacto de 224 bilhões. Alterações no abono salarial economizam quase 170 bilhões de reais. E mudanças no benefício de prestação continuada poupam cerca de 35 bilhões. Os cálculos revelam uma economia de 15% a mais sobre a divulgada pelo Executivo em fevereiro, que era de 1 trilhão e 70 milhões de reais. Em abril, a Instituição Fiscal Independente do Senado já trazia o detalhamento dos impactos, estimando que seriam economizados até o fim da próxima década 972 bilhões de reais. Essa discrepância tem a ver com atualizações que o governo pode ter feito no modelo de simulações, mas também com um certo viés mais otimista, por parte do governo em relação aos efeitos fiscais da reforma. A Instituição Fiscal Independente é um órgão criado pelo Senado justamente que tem autonomia, a independência, para fazer esse contraponto com o Executivo. Felipe Salto explica que há um sinal de que o governo possa abrir mão de alguns pontos da proposta. Como, por exemplo, o abono salarial, o BPC e a questão dos benefícios rurais. Se a gente somar essas três coisas, nós estamos falando de 150 bilhões, abono salarial, 28,7 bilhões no caso do BPC e 49,6 bilhões no caso do rural. Então, é um montante importante e que pode desidratar o número geral do governo. Ao dizer que 800 bilhões seriam suficientes, ele está já sinalizando que há uma margem, ou que haveria uma margem de negociação. Este ano, o brasileiro não vai precisar adiantar os relógios em 1 hora. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira um decreto colocando fim ao horário de verão nos 11 estados em que ele era aplicado. A medida foi anunciada no início do mês e já passa a valer em 2019. O horário de verão tem como objetivo o melhor aproveitamento da luz natural. O adiantamento dos relógios em 1 hora gera redução de consumo de energia elétrica no início da noite. Mas estudos indicam que houve mudança no hábito de consumo de energia da população e que o pico de utilização passou a ser o período da tarde, quando não há nenhuma interferência da medida. Com isso, o Ministério de Minas e Energia propôs a suspensão do horário de verão em todo o Brasil e a recomendação foi aceita pelo presidente Jair Bolsonaro. O horário de verão, quando foi criado com uma motivação, com um objetivo, que era reduzir o consumo de energia, especialmente alguns períodos do ano, aproveitando mais a luz do dia. Os dados que a gente tem hoje apontam para uma realidade totalmente diferente, né? Não há impacto no consumo de energia com a adoção do horário de verão. Há estudos demonstrando há algum tempo que a economia de energia que se fazia era muito limitada e que com certeza terminava por não compensar os transtornos gerados, especialmente por essa diferenciação de horários entre regiões do país, pelo fato de que há mudanças significativas no funcionamento biológico das pessoas, principalmente nos períodos imediatamente anteriores e posteriores ao horário de verão. E eu acho que realmente não havia mais muito sentido de que continuasse.
Outro ponto é a segurança. Muitas pessoas se sentem inseguras ao sair para o trabalho antes do nascer do sol. Se eu levanto 4h27, no horário de verão seria 3h27. Então, para mim, seria mais ruim. Você sai na rua de madrugada, então já aconteceu de ser assaltada. Então, para mim, é melhor. Eu acho bom acabar esse horário de verão. Para mim, não traz benefício nenhum, não. Só traz perigo, né? É perigoso para as pessoas ir na parada, pegar os trabalhadores. A economia é muito pequena, acho que não vale a pena o sacrifício, né? Principalmente quem tem crianças e o próprio trabalhador, né? Que acorda 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar um metrô, para pegar um ônibus. Tudo escuro, tudo à noite, né? O risco é muito maior, a violência é muito grande hoje. O Senado homenageou em uma sessão especial os povos indígenas. Representantes de etnias das 5 regiões do país participaram. Ao som do hino que simboliza o Brasil, representantes dos povos que já estavam aqui bem antes dos portugueses chegarem, receberam uma homenagem do Senado. Mas o momento não foi só de celebração. Hoje, nós somos no Brasil 896.917 parentes, cerca de 0,4% da população brasileira. Este número dá uma dimensão do genocídio ocorrido ao longo dos últimos 519 anos. Nós éramos mais de 10 milhões. De que sentido a casa está homenageando o povo indígena? Se essa homenagem também a qual a gente estamos sofrendo esse ataque do marco temporal do STF, dos 3 poderes. Os homenageados estavam revoltados com 2 decisões do governo tomadas com a medida provisória 870, a de transferir a FUNAI do Ministério da Justiça para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a de passar a responsabilidade da demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Se não fosse as terras indígenas, o país não cumpriria o Tratado Internacional sobre o Clima. Então, por que não demarcar os territórios indígenas? Por que não fortalecer a organização social desses povos? E somente trazer coisas ruins para nos oferecer. Botar o Ministério da Agricultura para definir as terras e a vida de vocês na minha terra chama assim, botar raposa para tomar conta de galinheiro. Então, eu sou contra isso aí. Essa fala do agronegócio que diz que demarcar a terra afeta a economia da região ou afeta a economia do estado e do município é uma grande mentira. Porque se fosse garantido esse 3,8% desse território sul brasileiro, com certeza, hoje nós não teríamos um número de uma população na região sul, de acampados em beira de estrada, de acampados em beira de fazenda. 70% da população que hoje está embaixo dos acampamentos na região sul são crianças. Crianças que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação e que não têm nenhum acesso constitucional, como qualquer povo brasileiro e como qualquer cidadão brasileiro. Jovens e mulheres indígenas expressaram seu ponto de vista. Eu sei o quanto é caro ser mulher indígena, seja pelo machismo que nós sofremos, seja pelo machismo estrutural que nós temos, seja pela usurpação contínua dos nossos territórios, seja pelos roubos dos nossos saberes ancestrais e da maneira mais cruel. Eu sei o quanto é caro ser mulher indígena quando assassinam os nossos filhos, as nossas filhas, na luta pelos nossos territórios. Quando eles sofrem racismo, quando nós vemos um jovem tirar a própria vida por conta da falta das condições mínimas de ser um ser humano. 10 milhões de indígenas há uns anos anteriores, nós estamos com menos de 1 milhão. Vai morrer muito índio ainda.
e que morra mais, mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidas. Vários senadores participaram do evento, assim como a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. No final, uma homenagem deixou o senador Randolfo Rodrigues surpreso. O cocar está também aqui na cabeça de Fabiano, está de Marina e está de todos os parlamentares, Simone, desta casa, da Frente Parlamentar Indígena, que assegurará que não terá um direito a menos aos povos indígenas do Brasil. Tá? E depois de se reunir com lideranças indígenas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sugeriu que a FUNAI volte para o Ministério da Justiça. O que eu falei para eles, eu reafirmo aqui. Eu acho que, historicamente, a Fundação Nacional do Índio tem que ficar vinculada, os indígenas têm que ficar vinculados ao Ministério da Justiça. E sobre a demarcação, o senhor tem alguma opinião? Não, sobre a demarcação não. Eu falei sobre a FUNAI ficar ligado ao Ministério da Justiça. A demarcação é outra discussão. Quase um terço da rede ferroviária do país está completamente abandonado e outros 6 mil quilômetros estão em péssimo estado. Os dados foram apresentados em audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O sistema ferroviário brasileiro é o maior da América Latina em termos de carga. Mas o Ministério da Economia aponta que a malha está sendo explorada de maneira inadequada e, em muitos pontos, abandonada. O tema foi debatido na Comissão de Infraestrutura, que fez uma audiência pública interativa sobre o projeto de lei que trata da exploração do transporte ferroviário. O projeto prevê a utilização de um mesmo trecho ferroviário por várias empresas. A autorização vai acontecer por chamada pública realizada pelo governo. O objetivo é incentivar a competição, liberdade de ofertas e preços. Também está prevista a criação de uma entidade privada de autorregulamentação ferroviária. O texto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e foi aprovado. A previsão são 2 sessões para debater o projeto na Comissão de Infraestrutura. O requerimento PLS 261 de 2018 é de autoria do senador José Serra. Ao permitir que o setor seja explorado economicamente, de acordo com o modelo moderno conhecido como autorização, em contraposição ao modelo administrativo conhecido como concessão, que é mais complexo. A vantagem do modelo de autorização é um incentivo para o setor privado explorar a ferrovia e uma oportunidade para adequar a oferta à demanda. Na concessão, a escolha dos investimentos no setor deixa de levar em conta esse aspecto econômico absolutamente relevante. Um dos principais aspectos do projeto é que ele permite ao investidor privado tomar iniciativas, sem na realidade, convivendo com o regime de concessões, você dá a possibilidade também de investidores privados surgirem com soluções mais criativas em relação a esse setor. Atualmente, a empresa que explora o trecho ferroviário tem exclusividade. O autor do requerimento para a promoção da audiência, senador Jean Paul Prates, explicou o modelo atual. Nós hoje temos concessões, concessões que, a nossa versão, já são consideradas arcaicas. Há vários tipos de concessão setoriais no Brasil. Elas são basicamente de iniciativa do Estado, têm controles muito rígidos, inclusive contábeis, e isso se deve ao fato de, numa concessão, aquele ativo que foi investido, ao final da concessão, reverter para o Estado. Então, tudo tem que ser muito controlado, basicamente pelo princípio da reversão. A comissão também ouviu o representante da Associação Nacional dos Transportes Ferroviários, que colocou que, apesar dos problemas, a área teve avanços e ressaltou que a discussão do projeto veio em boa hora. Esse projeto de lei ele vem num momento, de fato, muito adequado para a gente discutir o modal ferroviário. Quando houve a paralisação dos caminhoneiros já no ano passado, esse assunto, o nosso modal passou a ser cada vez mais assunto na imprensa, assunto nos meios acadêmicos. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública para debater o cadastro ambiental rural, mas boa parte da discussão foi sobre as áreas de preservação e a reserva legal das propriedades rurais brasileiras.
Dados da Embrapa mostram que 30% do território brasileiro são de áreas protegidas, como parques ecológicos e reservas indígenas. Entre os países com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o que tem a maior área de preservação, seguido da Austrália, com 19%, Estados Unidos, com 13% e Argentina, com 9%. Quando nós olhamos para esses países, o que eles protegem? Bom, a China é o deserto de Gobi, a Austrália, o deserto arenoso. Estados Unidos protege, mas é uma boa parte lá do Alasca, Aqui no sul, na Argentina, um pedaço da Patagônia e nós, com aquela área verde marcada que está clara ali, da Amazônia principalmente. O representante da Embrapa questionou os percentuais de reserva legal estabelecidos para as diversas regiões brasileiras. Por que em alguns lugares nós temos 20%? Por que em alguns lugares 35%? Por que 80%? Quais são os critérios que são utilizados? Quais estudos científicos ou empíricos fundamentam esses números? Então, veja, estou trazendo pontos aqui para reflexão. Se nós pegarmos a Amazônia Legal e andarmos pisando por aquele solo, tu vai ver o grau de injustiça que é colocar em toda a sua extensão 80%. Lá tem naturezas absolutamente distintas. São milhões e milhões de hectares. Sobrevoe aquilo e vê claramente que nós temos muitas naturezas naquele processo. Mas o fim da reserva legal no Brasil, como pretende projeto de lei em tramitação no Senado, pode ter enormes custos para o país, segundo especialistas. Hoje nós temos de reserva legal cerca de 161 milhões de hectares no Brasil, 84 milhões só na Amazônia. Se um cenário onde extingue a reserva legal, nós estimamos os custos mapeados para a Amazônia e os números são retumbantes, 628 milhões por ano em função da diminuição de chuva no completo ciclo de chuvas que a Amazônia produz para a região, mas também para o Brasil. 2,6 bilhões de dólares por ano em perdas relacionadas à energia e exploração florestal. Contabilizamos aí serviços florestais não madeireiros, soja, pecuária e as grandes atividades na Amazônia. Passar por essa casa a revisão da reserva legal, senador, o projeto de lei que o senhor propõe, causaria um enorme prejuízo para a reputação do Brasil. Ele não é necessário para o setor agropecuário crescer, mas ele interessa, o convite é o senhor colocar a luz em como podemos ter propostas para esses produtores que têm florestas protegidas em excesso à lei, ou mesmo que cumprem com a lei e que eles possam manter essas florestas de pé. O projeto, se ele for aprovado, ele ainda deixará o Brasil como campeão no mundo de preservação da sua vegetação nativa. O questionamento do projeto é que a propriedade privada no Brasil não existe mais. Você tira da propriedade privada um naco que chega a 80%, não indeniza e mais, e determina que o proprietário é o fiscal da sua área. Porque se alguém tirar uma árvore, ou se alguém fizer qualquer atividade naquela área, ele tem que ser o primeiro a detectar, e aí o IBAMA, o IMAC, a delegacia, sob pena de que seja preso. O senador perguntou ao representante da Embrapa se algum outro país tem reserva legal como existe no Brasil. Nós sabemos que outros países, por exemplo, como a Inglaterra, pagam por serviços ambientais. Se você tem uma nascente lá dentro da sua propriedade, você recebe 600 libras esterlinas por hectare numa nascente na Inglaterra. Nos moldes que nós temos no Brasil, dentro do meu melhor entendimento, eu desconheço que exista algo como a reserva legal. A agricultura familiar é a grande responsável pela alimentação das famílias brasileiras. Mas para que isso aconteça, é necessário o empenho de homens e mulheres que trabalham de sol a sol, todos os dias, nas pequenas propriedades. Hoje, a série sobre a reforma da Previdência mostra as mudanças propostas para a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Você pode até dizer, e eu com isso? Mas a reforma da Previdência está aí e ela vai mexer com todo mundo. Agora vamos ver o que muda para o trabalhador rural. O trabalhador rural exerce sua profissão em ambientes distantes da cidade, no campo ou no mar, no caso dos pescadores. O exemplo mais numeroso é o agricultor familiar, nas pequenas propriedades.
Segundo o IBGE, seriam 6 milhões de brasileiros acima de 65 anos com esse perfil, mas o total de aposentadorias rurais hoje é de 9 milhões. O que nós observamos é que a regra hoje é muito benevolente. Quando a gente diz benevolente, quer dizer, não há praticamente nenhuma exigência. Os sindicatos mesmo é que fornecem o certificado para que a pessoa possa ingressar no regime de aposentadoria. Aos 66 anos, Divino Fernandes é dono de uma pequena propriedade, onde produz batata inglesa, inhame e morangos. Ele explica que a obrigação de recolher para a Previdência é de quem compra para revender nas feiras e mercados. A gente emite a nota na mão, manualmente, e repassa para o comércio. Então, legalmente, eles teriam que recolher. Se recolhe, eu não sei, mas eu faço a minha parte, né? Vamos ver o que pode mudar na aposentadoria rural se a reforma for aprovada. Pela regra atual, a mulher se aposenta aos 55, o homem aos 60. O tempo mínimo de atividade rural é de 15 anos e a comprovação é feita via declaração do sindicato. A nova regra prevê aposentadoria a partir dos 60 anos para homens e mulheres, mas o agricultor familiar terá que contribuir para a Previdência durante 20 anos, com valor mínimo de R$ 600 por ano. Quer saber mais sobre a reforma da Previdência? Acesse a página da TV Senado no YouTube. Até a próxima! E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.